que Deus abençoe a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de estudo, falando aqui sobre o nosso quarto segredo, que é o amor protetor. É importante saber que as ameaças ao instinto masculino e feminino são diferentes. Satanás conhece os nossos pontos fracos, por isso as nossas defesas devem ser reforçadas nessas áreas. No programa de hoje, identificaremos algumas áreas específicas de fragilidade e a partir de amanhã abordaremos como combater os riscos a que homens e mulheres estão submetidos. Homens sob ataque. Primeiro veremos os pontos mais vulneráveis dos homens, começando com as ameaças externas, o ataque frontal de Satanás por meio da nossa cultura. Depois, veremos os pontos mais fracos das mulheres. Homens agora prestem bastante atenção. Pressões profissionais. Deus nos criou para sermos produtivos. A maioria das pessoas trabalham fora. Porém, quando permitimos que a fórmula do sucesso profissional capture o nosso coração, é como se brincássemos com fogo. Quantos conhecidos seus perderam as suas esposas e os seus filhos porque o emprego era o aspecto mais importante da vida deles? A pressão de chefes ou colegas para que o trabalho se transforme em sua razão de viver pode ser uma séria ameaça ao relacionamento conjugal. Distrações mundanas. Nos momentos mais inspirados, um homem é capaz de estabelecer metas cristãs para o seu crescimento em Cristo, o enriquecimento familiar e o sucesso profissional, geralmente nessa ordem de prioridade. Porém, a rotina diária podem desfocar ou sucumbir a esses objetivos. As distrações podem vir sob forma de entretenimento, de poder ou até mesmo financeira. Embora todos esses elementos tenham o seu valor, eles deixam o coração masculino perigosamente desprotegido quando tiram o lugar de valores essenciais, como a fé e a família. Pressões relacionais. Tem dias que um homem pode se sentir como se todos quisessem uma porção dele e ele deseja atender a todos de maneira amável e útil. O chefe quer que ele trabalhe até um pouco mais tarde. Os vizinhos querem a ajuda dele para construir um telhado, para carregar alguns móveis. Os amigos insistem em passar mais sábados pescando juntos, por exemplo. Se o marido permitir que pressões relacionais desse tipo dominem a vida dele, tentando agradar a todos, o casamento e a família vão sofrer. Tentação sexual. Vamos falar de algo óbvio e mortal. A quantidade de casamentos que são destruídos pelo pecado sexual é muito grande. Pesquisas apontam que para cada 10 homens, 4 ou 5 caíram de alguma maneira. Envolvimento emocional, físico, vício em pornografia ou em algum outro pecado sexual. A nossa cultura lança flechas inflamadas por todos os lados. O marido nunca pode baixar a guarda. A busca por sentido. Todos os homens, ou para não generalizar a maior parte deles, quer deixar a sua marca pessoal no mundo. Contudo, alguns indivíduos podem se deixar levar muito facilmente ao egocentrismo, perdendo assim o senso de equilíbrio. Eles se agarram à própria escalada corporativa e ao crescimento profissional e sacrificam as suas próprias famílias. Sempre quando o sucesso se torna a principal razão de viver, ele rouba o coração do homem. Passividade. Muitas esposas reclamam da passividade de seus maridos. O homem passivo recua e faz pouco ou nada para nutrir o relacionamento, assumindo a seguinte postura: eu trabalho muito para sustentar a minha família. A minha esposa pode cuidar das responsabilidades da casa, inclusive da saúde do nosso casamento. Agindo assim, ele deixa de buscar o melhor de Deus para a sua casa. Controle.
A maioria dos homens gosta de estar no controle. Deus nunca quis que o marido controlasse a família. Ele foi chamado para amá-la, servindo-a conforme Cristo ama e serve a igreja. Controlar significa esforçar-se ao máximo para realizar tudo de um jeito próprio. E isso pode resultar em medo, insegurança ou até mesmo agressão. Seja qual for a causa, um marido e um pai controlador pode ser um veneno para o relacionamento familiar. Competição. Muitos homens gostam de competir. Um modelo de competição equilibrada é a esportiva. O seu desequilíbrio, no entanto, é a guerra. Se as prioridades dele não estiverem bem firmes, o desejo de competir pode encobrir a parte mais importante, a família. O coração feminino é tão vulnerável a investidas também quanto o do homem. Os ataques são diferentes. Vamos falar agora então sobre os meios que Satanás usa para tentar capturar o coração de uma mulher. Mulheres sob ataque. Vamos ver agora alguns perigos dos quais as mulheres precisam se resguardar. Seguem algumas das tentações externas mais evidentes. Relacionamento com outros homens. Queridas, mulheres casadas, vocês devem se proteger quando estiverem em contato com outros homens. O sexo feminino é mais vulnerável a ter uma conexão emocional. As esposas devem evitar qualquer relação de dependência emocional com outros homens que não seja o seu marido. Preocupação com os filhos. Quando a esposa prioriza mais os filhos do que o marido, o casamento começa a se desequilibrar. É verdade que não há como ignorar uma criança com febre ou tarefas escolares que precisam ser entregues na manhã seguinte, porém, ela deve se esforçar para administrar as necessidades dos filhos sem ignorar as necessidades do marido. Deixar de atender às suas necessidades pessoais. As mulheres geralmente gastam o seu tempo suprindo a necessidade de todos à sua volta e deixam de se atentar às próprias. Isso deixa as esposas expostas a muitas ameaças como a amargura, o rancor, e isso tudo é capaz de afastá-las dos seus maridos. Se isso não for tratado, elas ficam sensíveis à atenção de outros homens. Cuide-se, descanse o quanto for preciso, refrigere-se diariamente investindo tempo na oração e na palavra de Deus. Preocupação. Se preocupar com quem você se importa é normal, mas preocupações excessivas impedem que confiemos em Deus. Isso demonstra falta de confiança no Senhor e uma tentativa de viver segundo as suas próprias diretrizes. Comparação. Algumas mulheres se comparam a outras em tudo, da inteligência dos filhos até mesmo a localização e tamanho da sua casa. Esse hábito nocivo pode gerar insatisfação pessoal e relacional, principalmente com aquele a quem você tende a culpar por isso, e é sempre o seu marido. Controle. Essa é uma maneira muito feminina de assumir o comando, coordenar a família e fazer tudo acontecer. Porém, o plano de Deus para o casamento institui que essa liderança seja do marido. Mulheres exercendo um controle desmedido podem provocar um grande desconforto ao seu cônjuge. Essa é a maneira mais eficaz de empurrá-los para mais longe ainda do que provavelmente já estão. No programa de amanhã, ministraremos sobre como combater os riscos a que homens e mulheres estão submetidos. Esteja conosco, eu aguardo por você, porque, querido, querida, é possível dar mais uma chance ao seu casamento. Que Deus te abençoe.